Bom dia, segundo ano! E aí, pessoal, como é que vocês estão, minha gente? Estão bem? Eu espero que todos estejam bem. Pia tá mandando um abraço bem forte para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. Está começando mais um dia de aula. Então, vamos trabalhar com as disciplinas de ética e também geografia. Organiza os materiais sobre a mesa e vamos a mais um dia de aula. Que Deus possa nos abençoar em mais um dia, nos dando paz, saúde e também sabedoria. Vamos lá? Então, gente, começando pela disciplina de ética, lá na página 91, onde nós temos o conteúdo A Justiça. Então, quando nós falamos em justiça, nós se referimos a quem logo? Aos tribunais, aos advogados, aos juízes. Está correto? Sim, está correto. Mas a justiça tem suas bases, na convivência entre as pessoas, no modo de respeito, da fraternidade. Então, justiça é termos o nosso direito, e também dar os direitos também aos outros. Então, infelizmente, existe falta de justiça, e as pessoas sofrem, sofrem com o descaso, como nós vivemos em temas, anteriores, ficam em seus direitos, o respeito, ser justo, é agir corretamente com as pessoas. Então, se eu tenho um direito, eu tenho que usufruir dele, eu tenho que exercê-lo, eu tenho que praticá-lo, porque afinal de contas é o meu direito. Mas infelizmente, existem casos, que tem pessoas que não usufruem dos seus direitos. Como vocês lembram nas aulas anteriores, nós vimos os direitos e os deveres. Então, quais são os direitos que vocês devem ter? A uma alimentação, à saúde, a um lar, à educação, a um lazer. Então, a justiça, portanto, ela pode orientar diversos aspectos da vida, as leis, em termos de agir, e essas pessoas serem dignas de seus direitos. Então, vocês aí, ainda são crianças, mas vocês já estão tendo noções de direitos humanos, Já vão crescendo, tendo noções de direitos humanos, porque quando vocês se tornarem adultos, vocês vão ter que exercer seus direitos. Afinal de contas, você é um ser humano e pode usufruir de todos. Então, a justiça social, ela tem um modo de organizar a vida em sociedade, com a preservação dos direitos humanos, em se tornar, pessoas dignas, A dignidade, o que é ser digno, Digno é você tornar, uma pessoa digna de seus direitos, é você ter seus direitos exercidos diante da sociedade. Infelizmente, a gente vê casos aí, que tem pessoas que precisam de um lar, precisam de um atendimento melhor, à saúde, E, infelizmente, existem esses casos, E isso nos deixa, muito triste, porque existe esses casos ainda perante a sociedade em que a gente vive, Então, é importante vocês saberem disso, Saber usufruir de seus direitos quanto cidadão. Então, minha gente, vocês vão fazer as atividades que estão nas páginas 92 e 93, ok? Agora, nós vamos para a disciplina de geografia, que está o conteúdo na página 100. Os componentes da natureza. Então, em qualquer lugar da Terra onde a gente esteja, nós ocupamos o espaço aqui na Terra. Então, o que é que nós podemos encontrar
na natureza, né? Aqui na Terra, né? O relevo, as águas, né? A diversidade de climas, a vegetação, né? E a ação do homem na natureza. Então, quando eu digo recursos naturais, são os elementos que estão na natureza, à disposição dos humanos, né? E esses recursos, eles são utilizados, né, para a sua sobrevivência e para o bem-estar também e o conforto. Então, pesquisadores, né, e estudiosos, eles encontraram vários tipos de rochas aqui no Brasil, né? Dentre eles, nós temos alguns minerais, como o ouro, o ferro, a prata, a bauxita, pedras preciosas. Então, gente, esses minerais, né, são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia, né? Então, quais são esses minerais? A pedra semipreciosa, o ferro, a argila. Então, o ferro, por exemplo, ele está presente no nosso dia a dia em quê? Portões, né? Também na cozinha tem alguns utensílios domésticos também que são utilizados, né? Que nós utilizamos com o ferro. A argila, onde é que a gente usa a argila, né? Também nos utensílios também, gente. Panelas, pratos e pedras preciosas, né? Como vocês sabem, em colares, anéis, brincos. Então, que a gente possa saber, né, que esses recursos, eles são essenciais para a nossa vida, né? E também a gente devemos o quê? Preservá-los, né? Porque vai chegar um tempo que cada vez mais esses recursos, eles vão ser, né, acabados. Por quê? Porque a gente usa demasiadamente, né, sem saber, né, que futuramente as gerações, elas não vão ter os mesmos recursos que a gente tem hoje. Por exemplo, a água. Como é que você usa a água na sua casa? Você desperdiça a água? Você está usando da forma correta? Né? Por exemplo, as árvores, né? Muita gente faz o que? Desmata, faz queimadas. Né? Isso prejudica não só nós humanos, né? Mas também os animais que habitam naquele local, né? Prejudicando eles de seu habitat. Então, um lugar com árvores é um lugar o quê? Arejado, né? É um lugar ventilado. Isso serve não só para a gente, né? Mas também para os animais que estão ali naquela localidade. Então, cada lugar, né, existe de nós, né, comportamentos, né? E cada pessoa tem um comportamento diferente um do outro, né? Eu faço a minha parte enquanto ser humano, preservando os recursos naturais. Mas, se meu vizinho não fizer, se eu também não impor limites, né, diante daquele vizinho que está explorando cada vez mais aquele recurso, então, cada vez mais vai ficar escasso, né, os recursos naturais. Vejam, vocês aí estão no 2º ano, daqui a 10 anos, né, estão já de maiores, né, e logicamente vocês não vão ter os mesmos recursos que a gente tem hoje na natureza. Então, gente, existem cidades, lá na página 103, existem cidades que já têm, né, os lixeiros adequados para cada tipo de lixo. Por exemplo, o metal, o vidro, o papel, né? E cada um desses lixeiros, eles têm uma cor diferente uma da outra, especificando o tipo de lixo, né? Então, é importante a preservação também dos alimentos, também é importante, né, evitar o desperdício também, gente. Porque existem tantas pessoas, né, que vivem passando fome, né, sem ter uma alimentação correta. Então, é importante a gente fazer a nossa parte, né, quanto ser humano.
Então, minha gente, vocês vão fazer atividades lá nas páginas 104 e 105. Muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.